everything will be alright. Fala galera, tudo bem com você que me acompanha? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Eu sou o André, eu sou um pré-discípulo da comunidade Canção Nova e falo com você aqui diretamente de Lavrinhas e mais um episódio do nosso podcast Vai Falar por Mim. Estou aqui com a minha irmã de pré-discipulado, Rosário. Por favor, se apresente, minha irmã. Sim, é que eu iria falar boa noite. É assim mesmo. Olá, meu nome é Rosário, sou de Formosa, Argentina. É com muita alegria que estou aqui com meu irmão André, apresentando para você um novo episódio de nossa série do podcast Vai Falar por Mim. E o tema de hoje vai ser um tema bastante interessante e um pouco comentado nos últimos episódios que nós gravamos. Recentemente fizemos uma série sobre cura interior e foi um sucesso. E depois disso, nós resolvemos gravar mais alguns episódios com alguns convidados especiais. E aqui temos nossas irmãs da comunidade. Gostaria que vocês duas se apresentassem, por favor. Primeiro a senhorita, diretamente do Paraguai. ¿Cómo te llamas? Hola, hola Rosario, hola André, hola. Hola a todos. Hola Asunción, hola Paraguay. Mi nombre es Maria Lídia, meu nome é Maria Lídia, sou da Asunción, Paraguai. Eu sou do Asunción, Paraguai. Já É bilíngue, sabemos. né? É uma turma bilíngue, né? É. E meu nome é Ana Posso falar Lúcia. que mais que bilíngue é políglota, porque aqui É. nosso irmão fala muitos idiomas. Só o básico. Não Fala fala só o muito, básico. fala muito. Nossa. E eu sou Ana Lúcia, membro da comunidade Canção Nova. Há quantos anos, Ana? 24. 24 anos, comunidade. Mas eu que ainda me maravilha. sinto uma pré-discípula. Tá vindo muito para nossa casa, Ana. Toda vez que eu chego aqui nessa casa, eu me sinto uma pré-discípula de novo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Que é uma alegria toda nossa poder te receber aqui. Esse ano nós fizemos uma participação especial no videoclipe dela. Sim, e eles isso foram foi cantar lá algo no totalmente novo para nós. Foi uma alegria imensa. EP. Quem não adorar não vai aguentar. Se você aí, ó, que está nos acompanhando, já pode ir lá no canal dela, ó, e corre, dá um like lá na música, escuta que tá, ó. Eles só estão ouro. todos lá com essas carinhas lindas, vibrando, 2 de fevereiro, brilhando aqui, através da participação Ana Lúcia CN, você vai ver eles cantando nos clipes do EP. Fala. Então, o tema de hoje é um tema totalmente diferente, como eu falei anteriormente na nossa apresentação. Diferente do podcast que nós gravamos, a outra série que foi de cura interior, o episódio de hoje vamos falar sobre algo que diz respeito a todos nós, que nos levou a estar aqui hoje, inclusive, que é vocação, um desafio de amor. Vocação, um desafio de amor, que é, inclusive, um livro que o nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas, fez, e é muito utilizado no caminho vocacional. E acredito que todos nós aqui lemos, né, porque foi proposto. E você que não leu, eu sugiro que leia, tem na loja Canção Nova, Vocação, um desafio de amor. Vocação vem do latim, que significa escolhido, eleito. E como o próprio nome já diz, nós fomos eleitos, nós fomos selecionados. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você, Ana, já começando o nosso bate-papo, como se deu o seu chamado? Uma vez que o Padre Jonas ele vai afirmar em alguns escritos que não fomos nós que nos escolhemos, que não foi ele que se escolheu e ele também não se escolheria, mas o Senhor o escolheu, o Senhor nos escolhe. Então, como se deu para você essa escolha? Como o Senhor te escolheu? Bem, eu tinha feito a experiência do batismo no Espírito Santo, uma adolescente lá no interior do Rio de Janeiro, e eu me lembro que logo depois o Espírito Santo foi me levando a um caminho de perdão, de cura interior muito profundo, perdão aos meus familiares, a mim mesma, muitas situações que eu vivi ali, muitas mágoas, muitas dores que eu guardava dentro de mim, no meu coração de adolescente.
E depois desse processo, eu senti uma inquietação. Como diz o Monsenhor Jonas, é um impulso, um elan de ir até o outro. A experiência que a gente vive não fica em nós mesmos, a gente tem essa sede, a necessidade de comunicar. E então eu comecei a procurar, eu fui fazer caminho de discernimento vocacional junto ao movimento Focolare. Depois eu fiquei muito feliz de ver que o Monsenhor Jonas também teve, no início, uma experiência com os focolarinos, que é um carisma belíssimo, mas olhando muito de perto, eu vi que eu admirava apenas, não me identificava. Uhum. Amo muito os focolarinos, mas não estava dentro de mim. Eu também fiquei muito perto da comunidade Shalom, mas logo no início sério? também Que foi. interessante. E eu via, tinha uma casa da Shalom perto, eu morava nessa época em Conceição de Macabu, na região norte fluminense do Rio, e eu tinha uma casa muito perto, mas eu observava assim, logo de cara, não me identifico, falta uma identificação aí. Até que eu vim para o primeiro festival de música, Canção Nova, em 99, 1900, isso é 1900. Você tinha quantos anos nessa fase que você estava descobrindo a sua vocação? Meus 19, 20 anos, por aí. 19, 20 anos. Por aí. Aí eu lembro que eu vim porque uma música da minha irmã entrou no festival de música Canção Nova. A sua irmã é música também? Canta também. Ah, que canta legal, uma também. família de músicos. E aí eu vim com ela para cantar nesse festival, mas não senti nada de diferente. Depois, a Rádio Canção Nova começou a pegar na minha TV. Nossa, eu estou me sentindo muito velha aqui. Começou a pegar na minha parabólica, a Rádio Canção Nova. Aham. E eu mandei uma carta para a Rádio Canção Nova. Nó. E essa carta foi parar na equipe vocacional. E de Cachoeira ou já Cachoeira. tinha missão no Rio de Janeiro? Não estava abrindo, não tinha vocacional ainda no Rio. E aí me chamaram para o Redão. E aí, na mesma época, um amigo me chamou para vir para passar 10 dias no acampamentão de férias. Tinha acampamentos longos, assim. Uhum. E aí, ali, realmente, eu consegui ouvir Deus me chamando. E quanto mais eu experimentava do carisma Canção Nova, mais eu me identificava. Eu dizia, aqui é meu lugar, né? Agora eu sinto algo diferente, uma identificação. Não é só uma admiração. Ressoou aí dentro, né? Ressoou aqui dentro de mim. Ah, que Foi. demais, hein? Que aqui na Canção Nova costumam falar isso, né? Que aqui um Canção Nova reconhece o outro, né? E quando nos identificamos com carisma, ele ressoa aqui dentro, né? Então, fantástico. Muito bom saber isso. É bonito. Porque cada um de nós tivemos essa experiência, né? Eu falo por mim mesmo, né? Recentemente eu vivi isso, né, no ano passado, né? Então hoje completa um ano dessa experiência. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Para outro episódio. Passando a palavra aqui para minha irmã, la Maria Lídia de Paraguai. Como foi para ti? Em meu caso, minha experiência é muito diferente da de Ana. A comunidade Canção Nova não é muito conhecida lá. Está começando em Paraguai, não? Na Assunção. Já tem vários anos, mas está abrindo caminhos, novos caminhos. Em meu caso, o Senhor me encontrou. E foi assim, uma experiência muito forte, porque eu estava passando por um processo. Estava não posso falar que isso é uma depressão, mas estava muito, muito triste, com uma vida de mundo. E eu falei assim para o Senhor, na solidão do meu quarto, eu falei assim, a verdade do meu coração, falei, Jesus, se você está aqui, eu quero que você venha a chorar comigo aqui em meu quarto. E na hora, eu senti a Jesus dando passos e deitando comigo a chorar. E foi uma experiência assim, tão forte que eu falei, eu devo procurar ao Senhor, donde seja. E é nessa sede de procurar ao Senhor, porque por esse amor de rebaixar-se e chorar comigo. E aí fala assim, nossa, é um Deus cercano, é um Deus vivo. E nisso eu lembrei que minha tia, há muito tempo atrás, havia falado de uma comunidade nova, Canção Nova. E eu falei, nossa, é verdade.
ela havia falado quando eu tinha 15 anos. Na época eu estava com 28 anos. Eu procurei na página de Instagram e segui, di like. E em um tempo depois, eu vi o convite para um grupo de oração de mulheres da Canção Nova. Era um grupo de oração, assim. Quando eu comecei a assistir, eu vivi um processo de muita cura também, assim como Ana. Muita, muita cura, com um livro da comunidade, que é de nossa irmã de comunidade, Rogerina, que é um livro que fala de mulheres curadas. Muito bom, muito bom. E o livro falava assim de cada mulher da Bíblia e a cura que ela viveu a partir da experiência com Deus ou com Jesus. E cada segunda-feira eu assistia e eu sentia uma cura muito profunda, era muito obrar do Espírito. Mas passou um ano e eu falei assim para Jesus: Jesus, eu preciso de uma comunidade para seguir caminhando meu processo de conversão. Eu não tinha pretensão de integrar Canção Nova, porque eu não me veia como Canção Nova, assim. Não me imaginava essa palavra, Não era um plano seu, né? Um não era projeto. não era um projeto. Canção Você vê Nova como é no que é. Brasil, uma comunidade que tem sua sede em Brasil. Não me imaginava. Eu gostava muito da comunidade, mas eu pedi para Deus. Uhum. Eu recei nessa causa, fiz jejum. Eu fiz jejum na quarta, na quinta, eu recebi o convite para o Redão. Então, eu já sabia que era Deus falando e movimentando. Eu assisti e no Redão, que é o primeiro encontro para fazer caminho Para quem vocacional, não sabe, ele está é o primeiro acompanhando. O encontro. primeiro encontro do caminho vocacional na Canção Nova se chama Redão. Porque vem aumentativo de redes, né? Então é Sim. justamente para poder pescar, né? Então por isso o nome de Redão. Só um parêntese aí, fecha parênteses. Pode continuar. E foi nesse Redão que, em todas as pregações, o Senhor ia confirmando meu coração coisas que ele já havia trabalhado nesse caminho com o grupo de oração de mulheres da Canção Nova. E quando eu teve que dar meu sim, para mim já era um sim que Deus me deu. Não foi uma resposta minha, é algo que me foi dado, foi um dom mesmo. Foi uma experiência muito bonita. E foi assim, um processo. Eu comecei fazendo caminho para segundo elo, que é um grado de pertença na comunidade. Mas cada vez que falavam do Padre Jonas, eu olhava aqui, assim, um belinho. E eu falava, nem sabia quem que era, só sabia que era fundador da comunidade. E cada vez que escutava as músicas dele, ou que líamos um trecho do que ele escreveu, dos livros, era como uma carta para mim. Eu sabia que esse velhinho estava escrevendo uma carta para mim. E é isso. E assim como você falou, Marley, que você está vindo do Paraguai mesmo, está vindo aqui, está morando aqui no Brasil, e que você nem imaginava. Mas aí para você, neste tempo que você chegou, faz pouco tempo mesmo, mas qual que é o maior desafio para você viver essa vocação a que o Senhor está te chamando? São vários desafios. Para dar, uma vez que você dá o sim, você tem muitos desafios. O primeiro desafio é acomodar a vida para dar um passo, sim. O primeiro desafio foi deixar minha família, meu país. Mas eu sabia que o maior desafio ia ser viver tudo de novo. Esse foi o maior desafio. Eu já tinha essa consciência de que eu ia chegar aqui em Brasil, eu ia ter que viver tudo de novo. E tudo que eu conhecia, que a Maria Lida que eu era, tudo tinha que ser trocado. É viver um processo, né? Era um De processo, mas em purificação, tudo, de não? mudança. Era a língua. Eu não É. falava nada de português, eu falo agora um perfeito Ela não portunhol. falava nada, nada. Ela morria de medo de falar qualquer coisa em português. Quando eu conheci ela, era ó, caladinha. E depois foi se soltando. E isso era o primeiro, não? Como comunicar. Uhum.
se eu não falo. Mas isso não te impediu de dizer o seu sim. Isso não me impediu. É uma graça. É uma graça, porque agora que eu penso assim nas perguntas que você faz, nossa, é uma doideira, é uma loucura. Mas é uma graça, porque é uma graça que te dá essa segurança. É como é uma coragem que vem do espírito. Mas também é a cultura. Os primeiros meses aqui, nesse processo de adaptação, de aprender a língua, é também a cultura, porque é muito diferente. É muito. As brincadeiras, isso é no cotidiano, o desafio se vive no cotidiano, no dia a dia. Sim. E Em você, pequenas coisas. teve esse mesmo desafio que a Marli teve de ter que abandonar alguma coisa para trás, algum projeto? Você viveu isso também no seu processo Acho que o de maior ida? desafio, eu estava conversando na mesa do jantar antes da gente vir para a gravação, é que antes de vir para a comunidade, morávamos em casa, eu, minha mãe e a minha irmã. Então, uma mini comunidade feminina. E quando eu cheguei, nós fazíamos o pré-noviciado, se chamava noviciado, Sim. e os primeiros 6 meses eram em Cachoeira Paulista, e nós morávamos numa casa com 100 pessoas. Então eu me sentia invadida de todos os lados. A parte mais difícil para mim foi a sadia convivência, o feminino e o masculino. Ao mesmo tempo que me atraía, também me dava muito medo, porque eu ia me descobrindo uma mulher muito ferida na sua afetividade. Né? A minha afetividade era muito machucada. Eu vinha de uma separação dos meus pais, e meu pai se afastou da gente por muito tempo. Então, no início da minha adolescência, a gente não tinha mais a presença dele, e eu já tinha me acostumado a não ter a presença paterna. Então, quando nós chegamos em Cachoeira, nós morávamos com seminaristas na mesma casa, né? Eram seminaristas, eram rapazes. O padre Edmilson, morava na mesma casa que a gente, o padre Cido, na época, e eles eram muito claros conosco na parte feminina. Eu tinha assim, roupas que eu usava que eu não tinha muita noção, a gente não tinha muita noção, assim, que não condiziam de estar ali vivendo, não edificavam. E eles falavam: ó, essa blusa de alcinha não se deve usar aqui. Olha, essa calça está muito apertada. Olha, então eles exortavam a gente com muita caridade, mas também com muita clareza. Eu me sentia muito machucada com aquilo. Foi um choque, né? E, assim, a minha afetividade muito ferida. Então, assim, eu me confundia muito nos meus sentimentos no relacionamento. Para mim era muito difícil me relacionar com o masculino com pureza. E o carisma Canção Nova veio nessa área na minha vida com violência. Porque se não fosse assim, eu não ia conseguir viver na Canção Nova. Eu não ia conseguir cumprir esse desígnio de Deus. Então, nos primeiros anos, foi muito difícil. E o carisma vinha me trazendo para fora, para que eu vivesse essa sadia convivência, a pérola do carisma Canção Nova com os meus irmãos. Levou muito tempo até que eu pudesse olhar para a minha afetividade e dizer: hoje eu sou uma mulher amadurecida na minha afetividade. Mas se não fosse o carisma Canção Nova, eu não sei se eu veria isso no meu coração acontecendo. Essa é uma graça, uma das maiores graças que eu pude beber da vivência do carisma Canção Nova. E o que te sustenta até hoje? Porque aí você falou dos inícios, de como o carisma foi se desabrochando e foi curando teu interior, mas faz muito tempo que está na comunidade, então há uma graça assim que te sustenta, mas o que é mesmo esse sustento para você? Eu me lembro do dia que eu saí de casa. Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse. A minha mãe me falou assim, né? Se você quiser vir embora, voltar, a sua casa vai estar aqui. Eu acho que muitos de vocês devem ter passado Nossos pais, por essa os pais situação, são né? assim, E eu acolhedores. disse à mamãe com muita certeza. Hoje eu olho para aquela Ana Lúcia, só pode ser Deus, porque eu olhei para ela e disse: mamãe, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Muitas vezes aqui nós somos convidados a refazer as contas
né? Será que é isso Os mesmo? cálculos, né, que o Padre Jonas fala, né? Sim. E eu vivi muitos desafios muito grandes aqui nesses anos, mas eu nunca tive a dúvida de que eu estava no lugar certo. E eu sei que isso é uma graça sobrenatural do carisma. Eu me lembro uma vez, eu morava aqui nessa casa e eu tinha assim ainda muita incerteza de que Deus me queria num lugar tão santo, de que eu era apta a viver num lugar tão santo. E eu dizia, um dia que eles descobrirem que eu não sou santa assim, eles vão mandar embora, não é possível, ter que aproveitar cada dia o máximo, porque não sei quanto tempo eu ainda vou ficar aqui. E Dom Alberto Taveira veio aqui rezar por nós. E eu me lembro na capela de Nossa Senhora, lá na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, que nós fizemos uma fila e ele impunha a mão sobre cada um de nós. E ele dizia uma palavra para cada um. Nós éramos 45. A minha turma, a turma do Padre Arlon, Padre Roger Luiz, imagina, nós éramos bebês. E aí eu lembro que ele pôs a mão na minha cabeça e falou no meu ouvido: Ana Lúcia, aquela que compreendeu o carisma Canção Nova. E eu achei aquilo tão... Forte, né? Muito forte. Meu Deus, como pode? Eu vou compreender o carisma Canção Nova como? Se é algo de uma magnitude tão grande, muito maior do que eu. Mas ali ele estava profetizando sobre a minha vida. Então eu vejo que todos os desafios que eu passei até aqui, o que me fez suportar, o que me fez viver, foi o chamado de Deus, o desígnio de Deus na minha vocação. Senão não teria suportado. É Deus mesmo. É Deus. É acreditando mesmo na promessa que o Senhor já fez na sua Sim, vida mesmo. sim. Sim. Nós aqui tocamos muito nisso, né? Agora vamos fazer quase já 8 meses, né, de pré-discipulado. Então, é normal, né, que vira e mexe acontece essas dúvidas, né, esses receios. Meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tô de fato na vontade de Deus? Mas é como você disse, né, graça. O Senhor, ele vem sempre ao nosso auxílio quando nós recorremos a ele, né? Eu tenho experimentado isso. Porque assim como a Marli, né, nós dois temos uma história parecida, né? Eu também caminhava para o segundo elo, e aí eu mudei no Pertença, e agora estou aqui. E não foi fácil, porque eu tinha 2 faculdades, estava fazendo um estágio, e de repente Deus me pediu tudo. Tudo. E aí eu me vi deparado nessa situação, meu Deus, e agora? Mas eu fiz uma escolha. Então a vocação, ela também diz respeito à nossa escolha, né, à nossa vontade. Porque Deus, ele não nos obriga, né, a assumir esse chamado. E ele não promete para nós glórias, né, mas ele nos garante que estará conosco, né? Então, o amor de Deus, né, a sua graça, o Espírito Santo, o Padre Jonas, ele fala muito isso, né, que nós precisamos do Espírito Santo. Nesse livro, inclusive, ele fala, né, que é o Espírito Santo que age em nós, que nos dá a capacidade e a força de assumir e perseverar na vocação. Esse livro também fala que é impossível tentar compreender nossa vocação como algo humano. Sim. Não existe uma inteligência que nos possa explicar que é. E mais, para nós também, acho que para todos nós é muito difícil explicar a vocação. Imagina que para nós é difícil, mas os outros não compreendem como que... Primos, amigos, eles não entendem, né? Não, Você eles não passou por compreendem. isso? Da sua, sim, você comentou, né? Que a sua mãe, ela entendia esse processo? Ela apoiou sua irmã? Sim, a minha primeira casa de missão foi Rio de Janeiro. Eu fui morar no pertinho. Rio em 2002. E eu me lembro que o meu pai, ele se aproximou muito da comunidade nessa época. Meus pais são separados, já há alguns anos antes de eu vir. E o meu pai, ele não compreendia, meu pai não conhecia a Canção Nova. Então, a comunidade fez questão de abraçar a presença dele com a gente para que ele fosse entendendo isso. Ele passava para ir para o trabalho em frente à casa onde a gente morava. Então, ele vinha tomar café com a gente, conversar. Às vezes, ele ia, na época, no Rio, a nossa casa de missão era na igreja de Santana, no centro da cidade, bem pertinho da Central do Brasil. E eu me lembro que ele ia lá, e o Sérgio Coutinho, Padre Luizinho, estava lá, e eles rezavam, a Heloísa, rezavam muito pelo meu pai ali, e meu pai foi entendendo o que eu vivia ali, mas demorou muito para a ficha do meu pai cair, sabe? Para que ele fosse entendendo aquilo que eu estava vivendo. Isso é
quando os pais entendem, facilita, né? Eu tenho essa graça dos meus pais me apoiarem, mas nem todos têm essa graça, né? Seus pais também te apoiaram, Marli, nesse processo? Minha mãe foi a Santa Mônica de minha vida. Graças a Deus. Oi, mãe. Ela rezou muito tempo por minha conversão. E graças a Deus, graças a ela e graças a Deus, na verdade, eu estou aqui. Quando eu falei para minha mãe que havia trocado o caminho de segundo elo para núcleo, para uma entrega integral, minha mãe se emocionou e falou: eu já sabia, porque Nossa Senhora já me avisou. Foi uma experiência muito linda. Mas meu pai, olha, pai. Meu pai, ele tinha um certo. A palavra medo é forte, não sei, não sabia traduzir, mas ele, como não conhecia a comunidade, para ele foi mais difícil, porque ia morar no estrangeiro, ele não conhecia. E ele fazia muita pergunta, mas algo que para mim foi muito forte, que ele falou assim para mim. Marli, porque meu apelido é Marli, não? Em casa sou Marli. Ele falou: Marli, você sempre foi livre. E como você sempre foi livre, essa é sua escolha. Mas eu estou sempre aqui para você. E foi assim, a palavra certa e a palavra que eu queria escutar de meu pai. Foi muito bonito. Essa liberdade que ele me deu e falando assim: aqui eu vou estar sempre. Foi lindo também o mover de Deus, porque ele se preocupou mais com a comunidade, procurou como que era a comunidade, onde que ficava Lavrinhas, a casa de formação. Até agora ele procura em Google Maps onde que está Lavrinhas. Em, e, não, foi assim como que ele tenta compreender, mas se para mim é difícil compreender e há dias e dias, às vezes é incompreensível. Imagina que para ele também é assim. Aí meu pai falava para mim, ele falou para mim a primeira vez que eu contei para ele que eu iniciaria um caminho vocacional mesmo, que assim eu estava começando esse despertar, um desejo muito forte de dar um passo mais, porque já não bastava o que eu estava fazendo na igreja. E aí ele falou, tipo assim, meu pai é muito tranquilo. Ele falou para mim, se é o que você te faz feliz, então vai. Mas aí ele foi, assim como a Marli também, ele foi perguntando, foi tentando ver aonde que sua filha iria. Mas também ele falou para mim, e aí o que você vai fazer lá? Não tem aqui? Por que você está indo para lá? Se aqui você pode seguir sua vida. Mas eu louvo a Deus, porque não muitos têm essa possibilidade e esse sustento também da família mesma, de que eles olham para nós e que nosso sim alcança as nossas famílias. Alcança, eu vejo muito como a providência de Deus, cada vez que eu falo com minha família, com minha mãe, com meu pai, como a providência se manifesta através de nosso sim e como chega até eles mesmos. E assim, a cura vai acontecendo em nós, mas nossa família também, graças a Deus, eles são alcançados. Pois é, eu vivi isso. E tenho vivido, né? Meus pais, eles fizeram o caminho pro vocacional também. E eles tiveram dificuldades também, naturalmente, porque em cada fase da vida nós temos dificuldades diferentes, né? No segundo elo, normalmente são pessoas já casadas, solteiros têm desafios, os casados também têm desafios de conciliar a missão. E qual é hoje o seu maior desafio, Ana? Como você é casada, né, com o Carlos, e como é para vocês dois viverem a missão, viverem a vocação, e onde começa a sua e onde começa a dele, e enfim, elas se misturam, como é que funciona? Aí eu vejo muita providência
eu ter encontrado, eu e o Carlos temos nos encontrado no Carisma Canção Nova. Se não fosse a Canção Nova, nós não teríamos nos encontrado, cada um de um extremo do estado, né? O Carlos é de Barra Mansa e eu morava na região norte fluminense. E a gente se encontrou aqui depois de anos, deu já na comunidade. O Carlos é um sustento, assim, quando vocês me veem cantando, compondo, gravando, sabe que tem ali um sustento que é a oração. O Carlos é um homem de muita oração, né? Vocês fazem uma experiência com ele aqui em Lavrinhas. Então, se não fosse o Carlos, eu não sei se eu conseguiria. E também, se eu fosse casada com outra pessoa, eu não consigo me imaginar casada com outra pessoa. Porque o Carlos, ele tem assim um nível de tolerância muito grande com a minha missão. Exige muito de que eu esteja fora de casa. Hoje, por exemplo, até o final do ano, é um dos poucos domingos que eu teria para estar com ele em casa. E aí, quando a Cris me disse, Ana, eles querem que você venha gravar um podcast. Aí eu disse para o Carlos, né? Eu falei, vou negociar com o marido. Né? E aí, o Carlos, ele sempre, ele vá, faça, eu te apoio, pode ir. Então, se não fosse o Carlos, eu não sei se eu teria esse tipo de tolerância, né? Muita coisa o Carlos vai aguentando e ele não fala. O Carlos não é homem de ficar reclamando, murmurando, não. Mas eu sinto que ele também sente falta, né? Ele também tem um peso muito grande por causa da minha missão hoje. Ele também sai em missão, ele também vai bastante, mas eu muito mais, né? Então eu vejo assim que o Carlos ele vai sempre apoiando, não deixa que eu segure as pontas, eu faço, eu vou rezar por você e eu sei realmente que ele não é muito assim de estar num show, de estar batendo palma. O Carlos não é assim, o Carlos é um homem discreto, Centrado, né? discretíssimo. Mas a oração e a presença do Carlos na minha vida é fundamental para que eu faça hoje o que eu faço. E como que é a missão hoje para você com a música? Todo mundo sabe, você canta, você é muito famosa, tem aí um canal, É, o celebridade. Santidade, tem a Santidade aí. Ai, ai. Mas o que significa e representa para você a música, a sua missão com a música? Cantar uma canção nova, né? O reflexo de cantar com a vida. É da vida que se vive, né? Canta com a vida, né? Eu lembro do Padre Jonas aqui, quando ele tinha lançado os nossos documentos, que são documentos internos da comunidade, Escritos. e ele veio aqui para dedicar esse livro para nós, um para cada. Na época nós éramos noviços, né? Nós chamávamos noviços. E aí ele nos atendia e dedicava. E no meu ele escreveu isso: canta com a voz, canta com a vida. Se não cantar com a vida, não tem como, né? Não vai transbordar na voz de jeito nenhum. Quando eu chego a compor, sentar e compor uma música, é porque eu estou vivendo aquilo. Muitas pessoas perguntam, Ana, você não pode gravar minha música? Eu tenho o sonho que você grave uma música minha. Mas a maioria, grande maioria das músicas que eu já gravei na vida são músicas que eu fiz. A primeira delas eu fiz aqui com o Diácono Nelson, o Sacramento da Comunhão. Então são músicas que eu vivi com muita intensidade. Quando eu olho assim hoje a minha discografia, eu vejo partes da minha vida ali. Aqui eu morava na missão de São Paulo, aqui na missão de Cuiabá. Aqui eu estava vivendo essa situação, essa dificuldade e tal. Eu estava superando esse desafio. Então, eu vejo que é muito o cantar realmente com a vida. Tem coerência, né? Para mim é muito difícil. Assim, pouquíssimas vezes eu gravei músicas que não fui eu que fiz ou que eu não fiz junto com irmãos, porque eu vejo que Deus me pede isso, já naquele escrito do Padre Jonas, canta com a voz, canta com a vida, de que se transbordar da minha vida é algo autêntico, algo que está vindo do meu viver, né, na labuta do dia a dia. Quando você ouve uma música, quem não adorar não vai aguentar, né? Meu filho aguenta firme, em breve chegará o dia do Senhor, porque realmente eu estou aguentando firme, né? Eu levanto os olhos, meu Senhor, de onde me vem o socorro? Meu socorro é o Senhor, Ele que não me deixa vacilar, porque eu pensei que vacilaria muitas vezes, mas o Senhor me sustentou. Tem sustentado, né? Aí, Marli, você pode falar um pouco mais sobre o que você está vivendo aqui, porque você está chegando agora e o pré-discipulado, mas a dinâmica e
como o Senhor está trabalhando na tua vocação neste tempo? Os primeiros meses, bueno, tá, primeiro explicar um pouco, né? Estamos no primeiro ano de formação inicial, aqui na Casa de Labrinhas. É um ano de discernimento, se é nossa vocação, se Período de averiguação. de averiguação mesmo. Então, quando eu cheguei, era essa dúvida, se sou ou não sou canção nova. E o Senhor fez a palavra certa para mim foi, me quebrou, assim, ele me quebrou, me tirou todo o chão e foi uma experiência muito forte, porque para mim foi chegar na casa e perceber que me foi tirado tudo. Mas eu, quando falo de tudo, não falo só de coisas de um país, ou da cultura, ou de algo físico. Me foi tirado até o que eu achava que eu era. Até o que eu achava que eu acreditava. Até as estruturas mentais. Assim, ele me tirou tudo. Ele me tirou a mim mesma. E foi um processo de renunciar a mim mesma. Essa é a palavra que me descreve, foi uma renúncia. E foi um ceder. Eu renuncio a isso que eu era para ser o que o Senhor quer. E foi um processo muito doloroso. Porque não é fácil, não. Eu acordava e eu falava assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu falava assim, quem que sou? Porque não me reconheço. E entrava numa crise, assim, nossa, quem que eu sou? Quando é tirado tudo, o que você achava, que você só tem Deus. E eu falava assim, Deus, o Senhor me conhece, ainda que eu não me conheça nesse momento. E eu falava assim, com quem mais eu posso falar disso, se não é com o Senhor? Quem que pode compreender o que eu estou vivendo? E foi um processo assim de quebrar e de entregar. No momento que eu entreguei nessa casa, foi um obrar do Espírito, assim, de um antes e um depois. Foi encontrar-me, foi aprender, porque quando você renuncia, você está aberta a novas experiências. E foi um aprender muito rápido. Foi ver beleza onde não havia. E nesse momento, em minha vocação, é como que aprender a escutar. Estou vivendo esse processo, não? Aprender a escutar a voz de Deus e poner-me nessa posição de instrumento, porque é isso que eu quero. Eu quero que eu diminua e ele cresça. Fazer a vontade de Deus é isso, né? Eu me lembrei agora de São Carlos Acutis, porque ele disse que o processo de santificação é um processo de subtração. Menos de mim, mais de Deus. Menos de mim, mais de Deus. E no fim é isso, né? A vocação é renunciar à própria vontade e entrar em conformidade com a vontade de Deus, né? E para finalizar, né, esse nosso bate-papo, e falando com o pessoal que nos acompanha, que às vezes, né, você aí tem alguma dúvida, ainda tem medo de assumir a sua vocação, tem medo de dar esse passo, sente algo diferente, mas não sabe o que é. Perguntando para você, Ana, se você pudesse falar para essa pessoa que nos acompanha agora, que pudesse dar um conselho para ela, ela que tem medo de assumir a vocação, qual conselho você daria? Eita, Papa Bento. Você já sabe a frase que eu vou dizer? Não, pode Papa falar. Bento? Não tenha medo de dizer sim para Deus. Ele não Nossa. tira nada, ele dá tudo. É isso. Nossa, Ele é o nosso tudo. é isso mesmo. E você, Marli, o que você fala? Que dê o passo ainda com medo. Santa Edith Stein, né? Coragem é ir mesmo com medo. É ir mesmo com medo, né? Fazer como o nosso pai fundador, né? Que mesmo com medo, né? Ele vai falar isso nos nossos documentos. Ele só ia dizendo sim para Deus e Deus ia pôr no caminho, né? Então, nós queremos agradecer a Marli, a Maria Lídia por estar conosco nesse bate-papo e agradecer a Ana pelo seu tempo, que pela sua alegria. doação. Muito bom estar aqui e ser pré-discípula. presença ilustre para nós pré-discípulos. É sempre um prazer e um gran gusto para nós outros. Esperamos que volvas mais vezes para cá.
E eu vou agradecer a você que nos acompanhou mais nesse episódio, nesse episódio mais. Afinal, aqui já não tá falando mais coisa com coisa. Queria agradecer você que nos acompanhou, queria convidá-lo a se inscrever no canal da Ana também, né? A Ana que tem um canal no YouTube. Ana Lúcia CN. Segue lá, se inscreve no canal, acompanha nas redes sociais. No nosso canal de Lavrinhas também, YouTube Canção Nova Lavrinhas, no nosso Instagram, Canção Nova Lavrinhas. E tem o canal da Canção Nova também, TV Canção Nova, nos assista aí, dá essa força. E também queremos estender nossas mãos a você que nos acompanha no nosso YouTube, nosso Instagram. Nós estamos aqui morando em uma casa de formação. Sim, o Com primeiro quantas ano. pessoas, Rosária? Ah, muitas. Mais de 40 pessoas, 42 pessoas que aqui moramos. Moramos 8 formadores e 33 discípulos. Então, aí, sua ajuda seria muito importante para nós. E a forma que a providência também chega a nós. Aí você pode contribuir através do Pix, que é pix.lavrinhas@cancaunova.com. O link vai estar na descrição também. Então você pode. A chave Pix, né, vai estar na descrição também. A nossa produção vai deixar aí na tela também. E também para você que tem dúvidas sobre a sua vocação e você quer conhecer ainda mais o Carisma Canção Nova, vai lá no Instagram Vocacional CN para fique ligado aí que tem muitas novidades sobre o Carisma Canção Nova. Isso aí, André. É isso. Muito obrigado, Rosário, também pela Obrigada sua a você, presença. irmão. Obrigado, minhas irmãs. E um grande abraço. Que Deus te abençoe onde você estiver. Um abraço, mãe. Um abraço, pai. Um abraço, Cris Torres, que nos Comenta patrocina. aí, compartilha, gente. Comenta e compartilha e envia para os seus amigos. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Obrigado, Tchau, tchau. Ana. Tchau, tchau.